Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã, apesar de estarmos apenas de forma online, não presencial como gostaríamos. Estamos passando um momento de reforma no nosso templo, então utilizamos provisoriamente as dependências do Colégio Eliezer Batista, como a maioria já tem esse conhecimento. Porém, essa semana nos foi solicitado que, na verdade, nos foi avisado que nós não teríamos condição de utilizar as dependências porque eles precisariam finalizar umas reformas. Então, por conta disso, nós estamos fazendo a nossa EBD nessa manhã de forma online. Mas eu quero te convidar a estar conosco, a permanecer até o final. Certamente Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Certamente nós seremos rica e poderosamente abençoados nessa manhã. Então eu quero crer que você não vai perder nada estando conosco e também compartilhando o link com outras pessoas. E no final nós daremos algumas informações sobre o nosso culto de logo mais à noite. E eu quero te convidar agora a fazermos uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que nos dê graça, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a sua bendita e poderosa palavra. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor com muito temor no coração, Senhor, com a total dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua bendita e poderosa palavra, que possamos entender essa rica e preciosa lição e que possamos aplicá-la ao nosso viver diário. Abençoa todos os teus filhos e filhas que estão do outro lado, aqueles que estão enfermos, carentes de uma palavra de cura, uma palavra de saúde, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos. Se porventura esse link foi para alguém, Senhor, que nunca entrou nesse canal e que é a primeira vez e está assistindo essa transmissão, que o Senhor possa falar profundamente ao coração dessa pessoa e que todas as suas necessidades e anseios sejam no Senhor correspondidas e preenchidas. Pai, usa-nos poderosamente nessa manhã através da Tua palavra e que o Teu bondoso Espírito Santo, que é Deus da nossa vida, possa nos iluminar e nos dirigir na condução dessa preciosa lição. Assim nós oramos, Pai, em tudo agradecidos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final de mais um trimestre, 13ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Não é como eu gostaria, na 13ª lição nós temos todo um trabalho especial que é feito para arrecadarmos toda a oferta da Escola Bíblica Dominical é dirigida à obra missionária. E nós conversamos com o pastor Robson, achamos por bem, pois estamos online, é muito difícil a cooperação, a colaboração, então eu vou pedir aos irmãos que continuem aí com a sua oferta especial de missões e, querendo Deus, no próximo domingo, ou seja, na primeira lição da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos juntos e vamos levantar uma grande oferta e ela será toda dirigida para missões. Tá bom? Que Deus te abençoe, então, e vamos direto à nossa lição sem perda de tempo. Lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. Ao longo desse trimestre, nós estudamos sobre o Sermão da Montanha, a preciosidade do Sermão da Montanha, o caráter do reino de Deus, sal da terra e luz do mundo, o discípulo de Jesus e a lei, resguardando-se dos sentimentos ruins. Falamos sobre o casamento e a durabilidade do casamento. Segundo a palavra, o casamento é para sempre. Falamos sobre as palavras honestas que devem estar na boca dos crentes, sobre não retribuir segundo os padrões humanos, sermos verdadeiros na palavra, termos uma palavra correta, uma palavra confiável. Aprendemos sobre o verdadeiro jejum, segundo a oração e o jejum, segundo o que Jesus nos ensinou, sobre a segurança do cristão em Cristo Jesus, sobre as nossas opiniões que devem ser dadas com muita cautela, com muito cuidado. Domingo próximo passado, nós fomos ministrados sobre a bondade de Deus em nos atender e chegamos nessa última lição, lição de número 13, a identidade ou a verdadeira identidade do cristão. O nosso textuário encontra-se no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus,
capítulo 7, versículo 21, e nos diz assim a palavra de Deus: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A verdade prática nos diz que no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que nós aprendemos. Amém? Nós vamos falar sobre identidade nessa manhã, nós vamos discorrer sobre a nossa verdadeira identidade, né? E eu quero te lembrar da nossa identidade, a nossa identidade física como cidadãos brasileiros. Todo cidadão ele deve ter um documento de identificação, um documento de identidade. E nesse documento de identidade, alguns elementos são obrigatórios. O primeiro deles é um número, né? Um número próprio. Cada pessoa, no seu documento, na sua documentação de identificação, ele tem um número para indicar que ele é um indivíduo único. Também encontramos na nossa documentação de identificação uma foto, para indicar que aquele documento que nós aprendemos, que nós apresentamos, é nosso mesmo. A pessoa, ao requerer a nossa identificação, geralmente ela pega o documento, ela vê as informações, mas ela também confirma na foto se aquela pessoa dá identificação, porque a identificação é feita junto a órgãos públicos, validados, abalizados. Então ela verifica se aquela foto condiz com a pessoa que está apresentando a documentação. Nesse nosso documento de identificação, nós temos também um elemento importantíssimo, é a nossa filiação. Indica de quem nós somos filhos, a nossa árvore, o nosso tronco genealógico, né? A partir daquela filiação. Também indica a nossa nacionalidade, fala de onde nós somos, de onde viemos, né? Nacionalidade e naturalidade, né? O local onde nós nascemos. E também algo muito importante no documento de identificação é a nossa digital. É a prova única que nos difere das demais pessoas. Então, meus queridos, no reino de Deus não é muito diferente disso. Na verdade, não é nada diferente disso. Se nós pegarmos esse elemento da nossa identidade, a nossa identidade como cidadãos brasileiros, nós vamos verificar ao longo dessa lição que em muito ela se parece com a nossa responsabilidade como mensageiros, portadores do reino, como filhos de Deus, como representantes do céu na terra, como igreja do Senhor Jesus. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que ela vai embasar a nossa lição dessa manhã. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21 até o versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci de verdade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem. E aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos irmãos, esse texto é o final do Sermão da Montanha. Jesus estava ali encerrando uma série de sermões preciosíssimos, lições de vida, de comportamento, verdades bíblicas eternas
conhecimento mais aprofundado do que a lei dizia, porque os fariseus também ensinavam sobre o assunto, mas ensinavam com muita retórica e pouca autoridade. Mas Jesus, fazendo muito diferente, ensina um grande sermão, e ao encerrar o sermão, as multidões estão maravilhadas de seu ensino. E Jesus não fica lisonjeado porque todos o estão admirando, estão boquiabertos de sua sabedoria. Como eu já disse várias vezes e vou repetir, o nosso mestre nunca teve crise de identidade. Jesus sabia muito bem quem ele é e ele não precisava que as pessoas dissessem que ele tinha autoridade na palavra, que sua palavra era muito boa. Ele tinha conhecimento da palavra que tinha. Afinal de contas, o próprio evangelista João se refere a ele como o Logos de Deus, a palavra de Deus revelada a nós, a palavra poderosa, aquela palavra que disse haja e tudo aconteceu, aquela palavra que disse façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim aconteceu. Então, queridos, sobre esse Senhor que tem autoridade na palavra e sobre a nossa necessidade de nos identificarmos com Ele como igreja do Senhor é que nós vamos discorrer nessa manhã. Pois bem, passemos para a nossa introdução. Na nossa introdução nós lemos assim: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Não só eles, não só aqueles discípulos, todos nós, em todas as épocas da igreja, precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade. Precisamos, quando nós falamos de identidade, irmão, nós estamos falando de identificação. São informações que correspondem à realidade da nossa pessoa. Então, a nossa identidade espiritual, a nossa identidade em Cristo, são aquelas informações que biblicamente nós temos da parte de Deus de como deve ser o procedimento dos seus filhos e que estas informações, elas ao nosso respeito são verdadeiras, porque nós estamos fazendo exatamente o que se espera de nós pela palavra poderosa do Senhor. Isso é o que a palavra nos diz, isso é o que os anjos esperam de nós, o nosso testemunho, isso é o que o mundo espera ver em nós. Nessa lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavra, não pode ser apenas vocabulário, nós não podemos nos contentar apenas com bons e belos discursos, precisamos viver uma vida prática, valorosa, de santidade, de adoração verdadeira ao Senhor nosso Deus. É preciso ouvir a palavra, é preciso receber a palavra e é preciso praticar a palavra, praticar o que Jesus nos ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico dessa lição. Eu quero te convidar a acompanhar com muito carinho, não perca aí. No primeiro tópico diz a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O tópico de número 1 fala sobre uma fé só de palavras. Em Mateus 7, o versículo 21, que é a nossa leitura bíblica em classe, o início dela, nós lemos o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em nome de Jesus não basta. Mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em virtude. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, você vai ler exatamente isso. Mas, irmãos, apesar de nós entendermos que a nossa fé, ela não vive apenas de palavras, são palavras casadas com atitudes. É um conjunto, irmãos, é um processo completo. Nós precisamos ouvir a palavra, precisamos crer na palavra e precisamos, a partir dessa fé que é depositada no nosso coração, nós precisamos
praticar a palavra, porque quando nós praticamos a palavra, deixamos de parecer com aquela nossa velha natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais lá do Éden e passamos a experimentar uma nova natureza, porque nós somos criados de novo em Cristo Jesus. Espiritualmente nós somos feitos novas criaturas. Apesar de entendermos que esse velho homem, essa velha natureza, ela faz parte da nossa essência, nós sabemos que nós em Cristo Jesus mortificamos a carne com os nossos desejos todos os dias e buscamos pela palavra, através do bendito Espírito Santo, da força, da unção do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. E em fazendo a vontade de Deus, nós não só falamos a palavra, como também experimentamos a palavra viva na nossa vida, fazendo mudança em nós e através de nós na vida de outras pessoas. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós encontramos aquela expressão conhecida dos crentes, principalmente daqueles que são alunos da escola bíblica dominical, que são ávidos, amantes da palavra do Senhor, que quando o apóstolo diz, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós precisamos confessar com a boca, porque cremos com o coração. E aí o apóstolo completa essa máxima, essa sentença, dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, meus queridos irmãos, nós não vamos apenas trabalhar no campo das ações, nós vamos trabalhar sim no campo das palavras. Nós usamos as palavras para pregar o Evangelho, mas não só as palavras para pregar o Evangelho. A nossa identidade é completa. Quando nós apresentamos a palavra de Deus, são algumas informações que constam no nosso documento de identidade espiritual. Mas aí as pessoas vão analisar aquilo que nós falamos, aquilo que está na nossa identidade verbal e elas vão verificar na nossa vida, se o nosso trato, se a nossa piedade, se o nosso amor, se a nossa paciência, se o fruto do Espírito que é produzido em nós, ele verdadeiramente está sendo encontrado na nossa vida ou apenas nas nossas palavras. Vamos avançar para o tópico de número 2. Eu quero ser bastante sucinto, né, nessa lição. Eu não quero ocupar demais o tempo de vocês, mas eu quero atingir o objetivo da lição, querendo Deus, em nome de Jesus. Né? Nesse primeiro tópico, nós estamos tratando sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. E Jesus, ele avisa que muitos, no versículo de número 22, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Né? E aqui no tópico de número 2 nós vamos ler o seguinte, os milagres não transformam o caráter. E eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação com os meus queridos irmãos. Quando nós nos lembramos que Jesus ele foi, principalmente nos 2 primeiros anos de seu ministério, o 3º ano já foi um ministério com muita oposição, os fariseus estavam ávidos por matá-lo, queriam a todo custo se livrarem daquele pregador de uma novidade, de boas novas que na visão deles estava roubando o campo deles no ensino, mas Jesus não veio para roubar o lugar de ninguém, ele veio para ocupar o lugar que ele é dele. Ele é Messias, ele é Rei, ele é Senhor, ele é ungido, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso grande pastor, ele é Deus, Filho revelado, o Verbo encarnado. E, portanto, quando nós entendemos essa verdade, o nosso coração precisa se colocar com muito temor e muito tremor à disposição da palavra que nos é ofertada, da palavra que nos é ministrada. Então, aqui o tópico 2, o tópico
o ponto 1, o tópico 1.2 nos diz: os milagres não transformam o caráter. O versículo de número 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou, eu já disse a vocês, ele nunca ficou impressionado com lisonjas humanas, porque ele sabe que a mesma boca que te elogia, a mesma boca que te enaltece, é aquela que num instante muda de opinião e acaba te ferindo com palavras ásperas, porque o ser humano, a nossa natureza humana não tratada pelo Espírito Santo, ela não é confiável. Então, o autor da lição, o comentarista da lição, ele diz: a Bíblia rechaça a falsa piedade. E nós precisamos entender isso com muito cuidado, né? Com muito zelo, porque a Bíblia ela rechaça completamente a falsa piedade. E piedade, nós precisamos entender, irmãos, que não é só o que o comentarista quer nos ensinar, e nós precisamos entender que o que é a falsa piedade. Não é só fazer a coisa certa, tá? Não é suficiente, irmãos, fazermos a coisa certa. Nós precisamos fazer a coisa certa pela motivação certa no coração. Não é apenas eu me disponibilizar a fazer alguma coisa. Eu preciso entender que ainda que ninguém veja. Essa semana, inclusive, eu postei nos meus grupos de redes sociais a seguinte frase: olha, faça tudo o que você puder fazer, ou ofereça o seu melhor. Porque ainda que quando nós oferecemos o nosso melhor, ainda que não seja suficiente, nós temos a perfeita convicção, a consciência tranquila de que nós oferecemos o que nós poderíamos oferecer. Então, quando a Bíblia rechaça essa falsa piedade, nós não estamos falando de fazer o bem ou de ser piedoso. O que a Bíblia condena, o que o Senhor Jesus condena, é fazermos às vezes as coisas certas, mas com uma ponta de orgulho, uma ponta de desejo de reconhecimento no coração, e tudo isso é muito mal, é letal espiritualmente falando. E o apóstolo Tiago, em sua Epístola Universal, no capítulo 2, versículos 18 a 20, ele diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obra. Mostre-me a sua fé sem obras, ele diz, e eu lhe mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Você diz que crê que há um único Deus? Ele pergunta. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras ela é inútil? Então, meus queridos irmãos, fé sem obra é inútil. Agora, obra sem fé é estéril. Então, você pode produzir muito e espiritualmente não vir a colher nada. Foi sobre isso que Jesus nos alertou quando ele diz: olha, muitos me dirão naquele dia, eu fiz tanta coisa, as pessoas me reconheciam nas ruas, as pessoas gostavam de me ouvir falar, muitas pessoas inclusive se converteram quando eu estava pregando. Ele disse: olha, eu vou lhes dizer abertamente, se afastem de mim, porque na verdade eu não vos conheço. Que o Senhor Jesus possa nos livrar desse grande risco que nós não devemos cometer, desse perigo que nós devemos nos livrar em nome de Jesus. Tópico 1 ainda, o ponto de número 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus,
fazendo a sua vontade. Versículo de número 21, nós lemos Jesus, ele começa dizendo o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, não é só dizer, é preciso dizer, mas não é só dizer. E aí ele completa: então o que é necessário? Além de dizer o que eu tenho de fazer, eu preciso fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer ou vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que todos aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, eles precisam entender que precisam fugir do pecado. Jesus, ele nos ensinou na oração dominical e ele encerra dizendo: seja feita a tua... Ele, na verdade, ele inicia: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Ou seja, a vontade do Senhor deve ser fundamental, primordial, deve ter o primeiro lugar, deve ser prioridade na nossa vida. A nossa vida deve ser, nós devemos nos atentar para o que Jesus nos ensinou, buscar o reino de Deus e a sua justiça prioritariamente, e as demais coisas certamente nos serão acrescentadas. Meus queridos, nós precisamos... Lembra que quando eu utilizei aquele exemplo do documento de identificação, o documento oficial, e lá eu falei, todo documento de identificação ele precisa de ter o quê? Uma foto. E a finalidade da foto é o quê? Confrontar as informações do documento com a pessoa que apresenta o documento. Então eu posso apresentar um documento para indicar que eu tenho o direito de entrar num determinado local. A pessoa vai analisar as informações e se naquelas informações do documento eu estiver apto para entrar naquele determinado local, ótimo. Mas além disso, a pessoa que está verificando as informações, ela vai verificar o seguinte: se quem apresenta o documento é realmente o dono do documento. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós nos afastamos da identificação espiritual. Nós nos afastamos da vontade de Deus. Nós nos afastamos do que a palavra de Deus requer de nós e aí nós vamos perdendo aquela imagem de Cristo estampada na nossa vida. Isso é terrível. E no final desse último ponto do primeiro tópico diz que nós precisamos orar como o salmista, no Salmo de número 143, verso 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Precisamos entender que precisamos a todo custo buscar fazer a vontade do Senhor nosso Deus. No tópico 2 da nossa lição, em quem nós estamos alicerçados. O alicerce começa pelo ouvir, meus queridos. Esse alicerce, né, o primeiro ponto da nossa lição diz que o alicerce começa pelo ouvir, esse nosso alicerce espiritual. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é preciso ouvir a palavra de Deus. Lá no versículo de número 24 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 7, ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, ou seja, todos aqueles que ouvem o que eu disse a eles, né? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer mensagem, é ouvir a palavra de Deus. As palavras do nosso Senhor, elas são eternas, espírito e vida.
Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas as palavras de Jesus. O nosso alicerce, a nossa edificação espiritual, ela precisa estar em Cristo Jesus. Lembra que o salmista no Salmo de número 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a nossa construção, ela é do Senhor e no Senhor. O alicerce da nossa fé é ouvir a palavra de Deus. E aí eu quero te confrontar com algo que é muito importante. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós recebemos informações de todos os lados. O mundo ele é muito veloz e as informações circulam numa velocidade impressionante. Acontece uma coisa do outro lado do mundo, em questão de instantes, essa informação cai nas redes sociais e as pessoas começam a compartilhar e daqui a pouco, nos vários idiomas, nos vários dialetos, nas várias línguas, pessoas de diversas partes do mundo, das partes mais remotas, já estão informadas sobre aquele episódio, sobre aquele acontecimento. Isso é bom, não é ruim, mas quantas informações realmente nos são úteis dessa imensidão de informações? Quantas informações são realmente produtivas e valiosas para nós? Ouvimos muita coisa, irmãos. Ouvimos coisas que não nos fazem mal, mas também não nos produzem nada de valioso. São questões que há uma expressão muito comum e bem explicada nos nossos dias, né? Medíocre. O que é o medíocre? O medíocre é aquele que fica na média, ele não ultrapassa, não fica abaixo, ele não vai para frente, mas também não anda para trás, está naquela linha, acomodada, comportada, que parece que não vai sair da sua zona de conforto. Então nós ouvimos muitas coisas, algumas coisas, eu vou dizer para vocês, elas não fazem mal. Pastor, eu preciso ouvir apenas louvores e escutar mensagens bíblicas. É bom que nós ocupemos uma boa parte do nosso tempo com coisas que edificam, irmãos. É claro que muitas vezes nós inclusive precisamos de estar atento às informações. Informações são preciosas. Trabalhamos com informações o tempo todo, no nosso serviço, no nosso dia a dia. Muitas vezes precisamos de um momento de lazer, não é pecado, mas precisamos entender, conforme o salmista diz, eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Quando ele diz que não vai colocar coisa má diante dos olhos, ele está dizendo o seguinte, eu tenho um compromisso com a minha alma, eu não vou permitir que meus olhos, meus ouvidos, a minha mente, a minha alma seja inundada de informações que venham prejudicar a minha alma e, por conseguinte, danificar o meu espírito de adoração. Então, o nosso alicerce precisa ser a palavra de Deus, precisa ser o que Jesus nos ensinou. Hoje não é pouco comum, na verdade é a tônica do mundo que nós estamos vivendo, outras profissões foram criadas, pessoas hoje ganham muito dinheiro, pessoas que eram anônimos completamente, hoje são pessoas famosas na sociedade, são youtubers, influencers. Algumas dessas pessoas acrescentam informações, outras apenas se colocam na mídia e conseguem likes, conseguem... Eu não estou aqui para discutir isso, eu só quero te dizer o seguinte, há muita informação, principalmente nas redes sociais. Eu gostaria que você utilizasse como filtro para a sua vida esse livro aqui, ó, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso livro de conduta, é a nossa regra de fé e conduta. Precisamos estar alicerçados nessa palavra, precisamos conhecer a palavra. Não é pouco comum pessoas que hoje
interpretam textos bíblicos e postam nas redes sociais, e pessoas menos esclarecidas acabam caindo em armadilhas porque não conhecem a palavra, porque não se ocupam com a palavra. Por exemplo, vivemos num tempo em que as pessoas não têm mais paciência de ouvir uma mensagem, um ensino de uma hora. Os textos são curtos, há estudos que indicam que as pessoas querem o maior número de informações curtas possíveis que elas puderem receber. Ou seja, se você quer atingir a atenção das pessoas, seja breve, seja curto, mas existem verdades que não podem ser ditas, que nós não conseguimos dizer de forma curta. Então, a pessoa precisa entender que quando nós arranhamos uma parte do corpo, quando eu firo superficialmente o meu dedo, um band-aid já serve. Mas se eu for ferido de forma muito grave e eu precisar passar por uma cirurgia, eu não vou curar essa minha debilidade física, ou esse meu problema com um band-aid. Eu vou precisar passar por um procedimento, muitas vezes um procedimento que vai durar algumas horas, alguns dias depois, para que eu venha me recuperar por completo. Então nós precisamos entender que, espiritualmente falando, não dá para pegarmos pequenas porções. É claro que nós podemos utilizar de pequenas porções, é bacana quando nós temos aquelas mensagens curtas, aqueles flashes que são muito preciosos. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu só estou dizendo que nós não conseguimos viver espiritualmente com um versículo isolado aqui, um post ali, uma reflexão acolá. Nós precisamos investir nosso tempo com a palavra de Deus. Os nossos alicerces precisam ser bem fincados na palavra. Eu vou utilizar inclusive um exemplo que é muito interessante. Nós estamos passando por um período de reforma e até por conta disso nós estamos aqui transmitindo online, não presencial. E a reforma é um pouco maior, então nós não podemos fazer uma reforma de qualquer maneira. Apesar de termos algumas ideias, alguns sonhos, pessoas habilitadas foram chamadas. Nós temos um engenheiro responsável, nós temos um construtor responsável, nós temos pessoas que trabalham com obra, que estão fazendo, que são peritos em seus ofícios, para que a reforma saia muito melhor e mais segura do que todos nós esperamos. E por estarmos nesse período e por termos a necessidade e o sonho, né, decidimos, né, numa reunião entre aqueles que fazem parte do nosso conselho lá, do conselho pastoral, do grupo de irmãos do projeto para crescimento da igreja, entendemos por bem que ficaria bem mais bonito o templo sem as colunas. Bom, isso é bom, mas aí nós fomos verificar com um engenheiro, é possível? Além do nosso desejo, nós queremos saber da viabilidade e da possibilidade, porque viabilidade e possibilidade vão gerar segurança. E aí o engenheiro falou, olha, é possível, mas nós vamos ter que tomar essas medidas. E aí medidas de segurança foram tomadas. E se os irmãos forem lá na obra, vão verificar que novas colunas foram levantadas, foram erguidas, sapatas profundas, muito largas, né? Quando nós chegamos, e aí nós trabalhamos em uma outra área, que não é a área da engenharia, né? E aí quando chegamos lá e verificamos, ficamos assim, abismados com a largura das colunas, com a espessura dos ferros, com toda aquela estrutura, com a profundidade das sapatas, com a largura das sapatas. É um tempo todo que está sendo dedicado ali e vai ficar não aparente, irmãos. Daqui a pouquinho aquilo tudo fica coberto, as paredes são fechadas e ninguém vai ver. Mas o que nos dá segurança é o que não está aparente. Assim também é a nossa vida espiritual. O que nos dá segurança não é esse nosso externo, porque externamente nós podemos indicar que nós estamos muito bem, mas o que realmente garante como nós estamos espiritualmente falando são as nossas bases, as nossas sapatas bem fincadas na palavra,
cavadas com muita profundidade. E o ponto 2 do tópico 2 diz a importância do bom alicerce, né? E nós já inclusive falamos, os que lidam com construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces, né? Quando se ergue um edifício com alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser na base. Por isso, pedagogicamente falando, ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus toma a figura de 2 construtores e 2 alicerces. Um construtor é prudente e edifica na rocha, outro é insensato e edifica na areia. Ambas as casas, meus queridos irmãos, desse texto, elas nos sugerem que foram construídas na mesma localidade. Num primeiro momento, quando nós ouvimos assim, eu vou comparar o homem prudente que ouve essas minhas palavras e as põe em prática como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e depois aquele que ouve, mas não pratica, sobre um homem insensato que construiu sobre a areia. Mas se você observar, ele cita os mesmos elementos da natureza, sobre as mesmas intempéries da vida, né? Chuva, vento forte, rio, e esses mesmos elementos naturais dão contra as 2 casas, de forma que o texto nos sugere que elas são construídas num terreno muito próximo. E qual é a diferença? Quando um construtor sensato foi construir a sua casa, ele sabia que ele gastaria muito tempo cavando até encontrar terreno firme. E depois de fincar as suas estacas nesse terreno firme, depois de colocar ali os alicerces, ele iria então para a parte final, a edificação da sua casa. Ao passo que o outro constrói num mesmo ou num terreno muito próximo. E ambos estão próximos ao rio, os ventos são muito fortes naquela região, né? Porque segundo o exemplo que o nosso Mestre Jesus nos dá, é exatamente esse, né? Veio a chuva, bateram os ventos, os rios subiram as suas águas e deram contra aquelas casas. Uma ruiu, outra ficou firme, porque um construtor cavou, ele investiu tempo para que houvesse segurança na sua construção. Quanto tempo nós estamos investindo em relação à palavra de Deus? Quanto tempo das suas 24 horas você se dedica para conhecer a vontade de Deus? Hoje não é pouco comum nós ouvirmos pessoas dizendo: ah, mas eu não sei o que eu devo fazer. Ou então pessoas buscando profetas que revelem a elas qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, a vontade do Senhor está revelada aqui, em sua palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus? Busque conhecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que eu não creio em palavra profética. Longe disso, na própria palavra revelada, a palavra de Deus escrita, nós temos os dons ministeriais e os dons espirituais, e dentre eles a palavra profética, né? E o dom de profecias. Então eu creio no dom de profecia, mas você quer conhecer mesmo o seu mestre, quer conhecer mesmo o seu Senhor? Busque conhecê-lo através da palavra. Gaste tempo, invista no seu relacionamento com o seu Senhor. Não faça a sua construção espiritual de forma descuidada. Não vou utilizar a expressão desavisada, porque nós não estamos desavisados. Constrói mal, sem alicerces espirituais seguros, quem constrói ouvindo as instruções, mas não respeitando as instruções. Era como se o Senhor Jesus dissesse: olha, ambos os construtores sabiam que aquela localidade é uma localidade onde as chuvas são torrenciais, e quando elas vêm, os rios levantam as suas águas e elas dão contra as residências que são ali construídas. Os ventos da região são fortes. Ambos foram alertados, mas um
por não estar passando no momento por aquela situação, acreditou: não, isso não vai acontecer comigo. É assim que muitas vezes nós nos comportamos. Corremos para a oração quando as coisas estão muito ruins. Buscamos ler a Bíblia quando a nossa alma já está num desespero profundo. Não faça isso. Eu quero te aconselhar nessa manhã. Cave fundo. Invista o seu tempo. Eu não gosto da expressão gaste tempo lendo a palavra. Eu vou utilizar uma expressão que eu acho mais bem construída para essa frase. Invista tempo na palavra, porque gasto, ao meu ver, é desperdício e investimento traz retorno. Então você não está desperdiçando o seu tempo. Eu já disse e vou repetir, o tempo é o bem mais precioso que nós temos e ele é escasso. Do momento em que nós o recebemos no nascimento, quanto mais ele passa, menos dele nós temos. Então invista muito bem o seu tempo para que o restante dele seja aproveitado com muita sabedoria e graça dos céus na sua vida. Ponto 3 do tópico 2, a relevância do praticar. Escutar e praticar a palavra de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus chamou de construtor prudente. Do grego, pronimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do Mestre. Assim, meus queridos irmãos, nós percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. Nós vamos ao templo, eu quero te explicar. Nós saímos de casa e é importante, irmãos, eu vou até aproveitar esse momento, esse ensejo para te dizer, olha, se você puder, quando nós retornarmos, e agora na próxima semana já retornaremos ao templo, se você puder, congregue, esteja com a congregação, é muito importante, é uma forma de sacrifício. Ah, mas eu estou cansado, eu posso ouvir de casa, eu posso assistir no conforto do meu lar. Irmãos, nós usamos esse mecanismo aqui que é uma bênção para aqueles que não podem. Se você pode fazer e não faz, você está dizendo para o Senhor que esse trabalho é pesado demais, é penoso demais para você. Você está se comportando como um insensato, que não está disposto a cavar, que não quer fazer a sua parte. Então não faça isso. Se você puder estar em todos os cultos regulares da sua igreja, da sua congregação, faça isso. Aproveite essa oportunidade. Quantos países estão debaixo de uma cortina cerrada, contrária ao Evangelho, e as pessoas gostariam de ter a oportunidade de se reunir como igreja e elas não têm essa oportunidade. Então, querido, pratique a palavra também congregando, pratique a palavra se reunindo, pratique a palavra amando o seu próximo, pratique a palavra respeitando, valorizando a sua liderança, valorizando os seus pastores, reconhecendo, mas também investindo, honrando, conforme foi pregado no domingo próximo passado, honrando a sua liderança com a sua presença. Faça a sua parte, movimente-se. Quem sabe, saindo de casa para ir ao templo, você perceba que você pode levar mais alguém e em levando essa pessoa venha se converter, ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Então faça a sua parte e deixe esse canal como bênção para aqueles que não podem ou que naquele momento não puderam estar na congregação. E é por isso que eu fiz questão de abrir esse parênteses. Já indo para o final da nossa lição, eu quero te chamar a atenção para o tópico de número 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade.
Ponto 1 do tópico 3, Jesus o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral, né? Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas, as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos, irmãos, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento e para nascer de novo. Lembra quando Jesus tem um encontro com Nicodemos e ele fica preocupado, o que eu preciso fazer? Ele diz, você precisa nascer de novo, né? Toda a sua estrutura religiosa não é suficiente. Todos os dogmas, você conhecer a dialética do culto judaico, você conhecer o sistema da adoração, não é suficiente. Você precisa nascer espiritualmente. E quando Jesus começou a pregar, né, o Evangelho, ele declarou, ele determinou, o evangelista Mateus, no capítulo 4, ele faz essa declaração, ele indica, no versículo de número 17, ele diz, quando Jesus, desde então, depois que Jesus é tentado no deserto e quando ele ouve que João Batista está preso, ele se muda, né, para uma determinada localidade e aí o evangelista diz, desde então Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não está dizendo, o evangelista faz questão de dizer que a mensagem de Jesus começava com arrependimento. Não é de qualquer maneira, meus queridos. A tônica do evangelho é o arrependimento, mudança de direção para mudança de vida. Nós não podemos... nós até podemos ir a Jesus e devemos ir a Jesus como estamos, mas a partir do momento que nós temos um contato com Jesus, tudo se faz novo, as coisas velhas são passadas e nós precisamos entender isso. Hoje as pessoas estão dizendo, não, o verdadeiro evangelho, ele não critica ninguém, o verdadeiro evangelho não é preconceituoso, estão dizendo que os crentes sim, as igrejas evangélicas sim são preconceituosas porque não aceitam as diferenças. Irmãos, nós não estamos aqui para dizer que nós aceitamos ou não aceitamos diferentes. Se aceitarmos ou não as diferenças existem. Existem em todos os polos, existem em todos os caminhos, existem diferenças de gosto, existem diferenças de caráter, existem diferenças de formato, diferenças de tamanho, diferença de procedimento, existem diferenças de moral. Então nós sabemos que as diferenças existem. O que nós, pela palavra, indicamos é que aquilo que não se encaixa na palavra está condenado por não se encaixar na palavra, inclusive o nosso procedimento. É isso que nós devemos pregar e é isso que nós verdadeiramente pregamos. Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para a mulher adúltera ele disse, vá, mas não peques mais. Quando ele começa a pregar o seu evangelho lá na Galileia, ele começa com a seguinte mensagem, vocês precisam se arrepender porque o reino está entre vocês. A vontade do Pai está revelada na minha pessoa. E eu vim aqui para mostrar a vocês que o pecado de vocês leva vocês para o inferno. Então nós precisamos entender essa verdade, né? Jesus é o nosso maior exemplo e nós precisamos imitar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que nós fomos feitos imitadores
do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Então precisamos nos comportar como pessoas que se parecem com Jesus, para que a nossa identidade em nada seja manchada, para que ao apresentar a nossa identidade, as pessoas não venham dizer: ei, esse não é você. As informações que estão contidas aqui não condizem com o seu procedimento, com a sua apresentação de vida. Ponto 2 do tópico 3, a autoridade dos ensinos de Jesus. Quando o Senhor concluiu o seu ensino do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Jesus não se tocava com isso. Jesus não veio ao mundo para que as pessoas massageassem o seu ego. Ele sabia que o final de sua trajetória seria a morte terrível, uma morte de cruz. Ele sabia que ele tinha vindo para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aquele momento ali daquelas pessoas não era suficiente para elas, muito menos alteraria a sua condição de Deus. Então, ele sabia, ele conhecia muito bem a sua autoridade, mas aquelas pessoas, elas estavam maravilhadas porque o que Jesus ensinava, Jesus tratava do mesmo assunto que os fariseus. Eram os mesmos temas. Só que a palavra dos fariseus era uma palavra morta, de retórica. Eles sabiam o formato do culto. Jesus sabia a vida que o culto precisa ter. E ele estava ensinando aquelas pessoas a vida que o culto precisava ter, a vida que aquelas pessoas precisavam experimentar a partir dele. E aí esta vida, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. E quando nós recebemos essa vida, nós temos autoridade na palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva. Ela é viva, produz vida em nós. E ela é eficaz. E essa palavra eficaz é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Ela penetra a divisão mais profunda, mais impossível de ser entendida. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ele completa dizendo o seu raciocínio, e ela é apta para discernir intenções do coração e dos pensamentos humanos. Que palavra poderosa, que palavra gloriosa. A autoridade que Jesus tinha nessa palavra, ele compartilhou conosco para que não só a recebêssemos, mas vivendo nela, pudéssemos utilizá-la com a mesma autoridade que ele tinha e que ele nos conferiu pelo bendito Espírito Santo. Último ponto do terceiro tópico nos diz Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz nesse mundo, priorizando a doutrina de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando e jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. E o comentarista, o autor da lição, ele encerra esse último tópico dizendo: essa tem sido a sua identidade? Essa tem sido a minha identidade? Nós recebemos o direito de filiação, irmãos. Nós já somos reconhecidos como filhos de Deus. O apóstolo João, nesse texto
que o comentarista cita, 1 João 3, versículo 2, ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Esse mesmo apóstolo, lá escrevendo o Evangelho, ele diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a estes ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então nós já somos filhos de Deus. Mas ele completa essa ideia dizendo: mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, aí essa filiação, ela vai mostrar toda a nossa semelhança a Ele, porque assim como Ele é, nós verdadeiramente o veremos. Hoje nós somos limitados pelas nossas angústias, pelas nossas vicissitudes, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, mas quando o Senhor se manifestar, quando nós somos recolhidos desta vida aqui, quando nós somos arrebatados como igreja do Senhor, quando nós entrarmos na eternidade, aí nós saberemos verdadeiramente, será em nós manifestada a semelhança plena de Jesus Cristo. Mas agora nós já somos filhos de Deus, para nos comportarmos como filhos de Deus, para que ao apresentarmos a nossa identidade espiritual, ela não seja uma falácia, mas seja uma realidade, uma constatação, que ao passarmos, alguém possa dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, que ao negociarmos, as pessoas possam ter coragem de fazer negócio, por saberem que nós somos filhos de Deus, pessoas honestas e autênticas, porque representamos um reino nessa terra. Eu quero, para encerrar, te lembrar que dentre os elementos fundamentais necessários de um documento de identificação está a nacionalidade do indivíduo que ali consta. E nós sabemos que, como cidadãos aqui, fisicamente, nós somos, em sua grande maioria dos que estão me ouvindo, brasileiros, mas como filhos de Deus, como o apóstolo João já disse, somos filhos de Deus e ele vai se manifestar a nós para que nós sejamos semelhantes a ele nessa filiação. A palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos nação santa. Nós somos povo escolhido. Nós somos sacerdócio real. Nós somos geração eleita para anunciar as virtudes de Jesus Cristo, para anunciar o poder de Deus que nos tirou das trevas, que nos livrou do pecado, não para que vivêssemos isolados das pessoas como quem não tem responsabilidade com o Evangelho, mas que nos tirou do pecado, que nos tirou das trevas, não só para nos dar luz, mas para que pudéssemos ser sal da terra e luz do mundo. A conclusão diz que o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, nós venhamos glorificar a Deus. Que o Senhor te abençoe, que eu e você possamos ser reconhecidos nessa sociedade como filhos de Deus, como parecidos com Cristo Jesus, como aqueles que têm atitudes e não apenas palavras, como aqueles que amam de palavra, mas também amam com ações, como aqueles que, quando saírem dessa terra, vão fazer uma falta terrível para aqueles que aqui ficarão. Em nome de Jesus, eu quero te concitar, eu quero te aconselhar.
Aproveite bem o seu tempo, aproveite bem as suas oportunidades, invista, cave, faça a sua parte, faça o que o Senhor Jesus espera de você. Faça todos os sacrifícios que estão ao seu alcance. Seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus autêntico, seja um homem, uma mulher que faz a diferença nessa sociedade, que ao falar de Jesus as pessoas digam, não, o seu Jesus eu quero, porque você é uma pessoa diferente. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar, você que tem o costume de fazer a sua oferta, nós não temos aqui, eu estou no meu escritório, é tão diferente, irmãos, ministrar, é tão ruim, eu não ouço aquela participação dos irmãos, é difícil ficar ministrado voltado para um monte de aparelhos frios, olhando para uma câmera e luzes, mas eu quero crer em nome de Jesus que nós vamos vencer esse momento, estaremos bem rápido juntinhos. Então, se você tem a sua oferta e gostaria de ofertar, se você quer ofertar para o templo e ainda não fez, para a reforma do templo, irmãos, todo o dinheiro que nós precisamos já está no mundo. Então, em nome de Jesus, e a maior parte dele já está na sua posse, na minha posse. Então, vamos abrir as nossas despensas, porque foi o Senhor quem nos abençoou. Faça a sua parte, seja um abençoado ou abençoador em nome de Jesus. Querendo, utilize as contas, o Pix e faça a sua contribuição, a sua oferta em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a orarmos. Estamos encerrando essa nossa lição bem diferente de escola bíblica dominical, mas eu quero crer que o bendito Espírito Santo que está comigo está aí com você também e juntos nós somos tremendamente abençoados e seremos abençoadores. Compartilhe esse link com outras pessoas para que também possam ser abençoadas e logo mais à noite nós teremos um grande culto na nossa praça de Jardim América, Praça Hugo Viola. Não fique em casa, se você puder, esteja conosco. É a oportunidade de nós evangelizarmos a nossa comunidade, de nós dizermos para os nossos vizinhos e amigos, nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês, temos um alicerce seguro em Cristo Jesus e queremos apresentar a vocês a segurança que o dinheiro não dá, que o mundo não pode oferecer, que as filosofias, que os conhecimentos, que tudo o que esse mundo pode oferecer, ainda assim é insuficiente. A segurança que nós temos, a segurança eterna em Cristo Jesus, de uma vida eterna pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ore comigo e esteja conosco logo mais à noite, às 19 horas, na Praça Hugo Viola, para uma grande festa de adoração evangelística ao nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, agradecidos por esse momento que passamos aqui, os teus servos do outro lado, sendo abençoados, sendo ministrados pela tua palavra. Nós aqui, Senhor, ministrando, sendo utilizados como canal, como veículo de bênção. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Dá-nos um restante de dia abençoado e na tua presença. E querendo o Senhor logo mais à noite um grande culto de adoração ao Senhor, com salvação de almas, com cura, com batismo do Espírito Santo, com tudo que na Tua Palavra nós temos e que está à nossa disposição. Assim, ó Pai, eu oro em tudo agradecido, pedindo a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de todos os Teus filhos e filhas, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero te abençoar com a bênção apostólica. Eu quero declarar sobre a sua vida que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações benditas do bendito Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa e os seus sonhos. Hoje e sempre, com muita alegria, nós recebemos dizendo amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.